Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. Então, eu te convido a inscrever-se no canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Além disso, você também pode seguir as redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. E agora nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações. Que o Senhor conduza esse tempo que dedicamos totalmente a Ti, para a Tua honra e glória. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema A Doutrina do Espírito Santo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, A Posse dos Dons Espirituais. Efésios capítulo 4, versos 7 e 8. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Irmãos, a obra de Jesus na vida do crente, ela não se resume à salvação. Ela ainda se refere à concessão de dons por meio do Espírito Santo. Os dons espirituais, eles são manifestações práticas da graça de Deus, habilidades específicas que vão cooperar para a edificação da igreja. Então nós podemos ressaltar aqui que os dons espirituais na vida do crente, eles têm como objetivo essa cooperação com o Espírito Santo na edificação da igreja. Efésios 4, versos 11 a 13, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ainda Romanos 12, versos de 4 até a primeira parte do verso 6. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Aclarando o significado dos dons espirituais. Bom, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós veremos que os dons espirituais, eles são dados por Deus por meio do Espírito Santo, para auxílio na propagação do Evangelho e a edificação da igreja. Nós veremos então na Bíblia descrições dos dons na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, também na carta de Paulo aos Romanos, também no capítulo 12, e ainda em Efésios capítulo 4. Você deve fazer essa leitura de todos esses textos. Mas o nosso entendimento é que nesses textos não estão aqui descritas listas exaustivas, ou seja, como se toda a possibilidade de operação do Espírito Santo estivesse resumida apenas ao que está contido nesse trecho. Pois nós cremos que o Espírito Santo, ele capacita cada crente da forma como ele quer. Assim, os dons, eles são presentes de Deus, dados de acordo com a sua vontade. O texto que nós lemos em Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, eu relerei, diz assim: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada crente tem a sua função, e então cada um há de receber a capacitação específica do Senhor para desempenhar essa função, com o intuito de servir a Deus e a seus irmãos da forma como o Espírito Santo capacitar a cada um de nós. Essa
é a multiforme graça de Deus, que o apóstolo Pedro vai se referir em sua primeira carta, capítulo 4, verso 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça do Senhor, ela tem então múltiplas formas, e cada crente é um dispenseiro da graça, alguém que deve então administrá-la bem, servindo com seus dons à igreja e aos seus irmãos. O dom do Espírito e os dons espirituais. Qual a diferença? Bom, olhando para o texto bíblico, nós devemos atentar que existe sim uma diferença entre as expressões dom do Espírito, no singular, e dons espirituais, no plural. Atos capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Esse texto aqui ele vai nos explicar sobre o dom do Espírito Santo, no singular. Quando a Bíblia se refere ao dom do Espírito Santo, no singular, ela vai estar falando sobre salvação, a salvação do crente, ou seja, o recebimento do Espírito Santo quando o pecador se arrepende e então ele é marcado, selado e agora encontra-se salvo. O texto que lemos no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar então claramente esse entendimento, por seu contexto, ele fala de arrependimento, fala de perdão de pecados e aponta para a salvação. Agora, quando a Bíblia usa o termo dons espirituais, no plural, ela está se referindo às capacitações dadas ao crente. Essas manifestações da graça de Deus na vida pessoal do crente, visando a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. E também Romanos 12, verso 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, irmãos, há uma diferença entre dom espiritual, se referindo à salvação, e dons espirituais, se referindo à capacitação que o Senhor concede a cada um dos crentes com um fim específico. Efetiva manifestação dos dons na vida do crente. Toda capacitação que o Senhor nos concede, ela tem um propósito específico. E nós devemos, então, buscar conhecer esse propósito em nossas vidas para que possamos usar nossas aptidões da melhor maneira possível. Já dissemos que os dons, eles são presentes de Deus através do Espírito Santo. Então, é Ele quem nos dá e somente Ele há de fazer isso da maneira como Ele quiser, para o fim que Ele deseja. Os dons, eles não são recebidos por mérito e nem tampouco vão se referir a crentes especiais, a alguém que seja melhor do que o outro. Não, não é isso. Os dons, eles serão ferramentas entregues nas mãos dos salvos para serem usadas na obra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, da forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Posso ter todos os dons? 1 Coríntios capítulo 12, versos de 27 a 31. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam?
Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Bom, o texto que nós lemos aqui, ele já nos esclarece que nem todos terão os mesmos dons. Cada um terá aquilo que o Senhor lhe der para a aplicação específica segundo o divino propósito. Mas o texto aqui também nos ensina que o crente deve buscar os melhores dons para ajudar na obra do Senhor. Mas como assim? O crente ele pode pedir ao Senhor que o capacite para a obra que Deus tem para a sua vida, sempre tendo em mente que esse exercício se dará no corpo de Cristo. Mas eu ressalto aqui o seguinte: embora cada crente tenha liberdade de pedir ao Senhor um dom específico, o Espírito Santo concederá aos que forem úteis à igreja e não apenas para uma satisfação pessoal. Os versos anteriores, de 12 a 14, no texto de 1 aos Coríntios, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Irmãos, cada crente, como parte do corpo de Cristo, dentro do seu propósito específico, será capacitado pelo Senhor da maneira como Ele deseja, para a cooperação, que será a operação conjunta com outros irmãos e para a edificação da igreja. O caminho mais excelente para eles. 1 Coríntios 12, verso 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Na sequência do texto aqui, que o apóstolo Paulo está falando sobre buscar os melhores dons, lembrando que melhor dom aqui não é uma referência à hierarquia entre dons, mas a sua utilidade na igreja, ele vai falar sobre um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? Não que o apóstolo Paulo estivesse desdenhando dos dons espirituais, mas ele está introduzindo um novo assunto que supera os dons, sendo primordial para a igreja do Senhor. E esse caminho mais excelente é o amor. 1 Coríntios 13, versos 1 e 2. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou ainda como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. O amor é o caminho mais excelente. Todo o capítulo 13 aqui, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai tratar sobre amor. De que adiantaria uma igreja, então, com muitos dons, mas se ela não tivesse o amor? Irmãos, nós devemos buscar e utilizar nossos dons na obra do Senhor, porém, lembrando que mais importante do que isso é que o amor do Senhor ele seja demonstrado através das nossas vidas. Essa deve ser a nossa vontade primordial. Então, seja qual for o dom, a capacidade, a habilidade que o Senhor te conceda, o mais importante é o amor. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor nos conduz nesse estudo e sabemos que o Senhor tem nos capacitado, tem nos dado habilidades, tem nos dado dons. Queremos colocá-los na Tua obra, exclusivamente na Tua obra. Queremos Te servir, ser bons despenseiros da graça recebida e, principalmente, ser pessoas que demonstram o Teu amor ao próximo. Essa é a nossa oração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.
aos que caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva,